Olá, meus amigos, como é que estamos? Estamos bem aí? Continuando com as nossas aulas remotas aí, falaremos mais uma aula sobre a água, né? Hoje nós vamos falar sobre água, em quê? As doenças de águas, não é? Então vamos lá continuar então um pouco sobre as doenças de água. É, Inicialmente, não é? Também água, doenças transmitidas por água ou doença por vinculação hídrica, tá? Que é a mesma coisa. Bom, primeiramente, doenças, não é? Antes de a gente falar de doenças, a gente vai falar um pouco de nós aqui, não é? A gente vai falar um pouco de mundo, não é? E de Brasil principalmente. Bom, falando de Brasil, 30 mil mortes diariamente no mundo são mortes por falta de água potável. Ah, isso acontece. Pessoas pobres, muitas vezes dentro do Brasil, não se tem água ainda tratada. E elas são vitimadas, não é? Vitimadas por doenças por causa da água não tratada. De que elas morrem? Geralmente desidratadas ou com diarreia com algumas bactérias. Bom, para vocês terem uma ideia, o que nós temos hoje no Rio Grande do Sul, tá? Falando de Rio Grande do Sul. Então, assim, eu tirei do anuário aqui, do anuário de 2020 do Sebrae, tá? Algumas coisas aí ligadas à água. Situação dos domicílios em 2019. Então, 99% dos domicílios têm água tratada, mas ainda tem 3,5% que, na verdade, usa essa água de nascente ou de alguns outros lugares. E ainda algumas 0,4% usa de outras formas de água. Para vocês verem, nós não temos água potável em todo o nosso Rio Grande do Sul, tá? Bom, esgoto da rede pluvial. Nós só temos 85,9% da rede pluvial de esgotos que vão para um tratamento. Nós temos ainda algumas pessoas que usam fossas sépticas, tá? Outras pessoas usam valas, não é? Como liberar esse esgoto para esses locais. Ainda tem algumas pessoas, 0,4% usa ainda colocando em rios. Geralmente, nas nossas praias aí, essa água que a gente usa, não é? Para tomar o banho ou para fazer para ir no banheiro, não é? A gente usa água de algum rio, de algum manancial, tá? E ainda tem algumas pessoas aqui no Rio Grande do Sul que não tem banheiro ainda em casa, 0,3% ainda não tem um banheiro em casa para tomar um banho. Então isso é complicado. Isso faz a gente começar a pensar como tem pessoas ainda que morrem por falta d'água ainda no Brasil. Seguindo à frente, que cuidados a gente deve ter? Cuidados que a gente deve ter para evitar problemas com a água. Primeiro cuidado, proteger açudes, poços artesianos para o abastecimento, não é? Tratar a água eliminando micróbios, impurezas nocivas à saúde. De que maneira a gente vai fazer isso? Na verdade, aqui do lado tem um filtro que usa através de uma vela. Dentro dessa vela aí vai ter carvão ativado. Esse carvão ativado vai filtrar e tirar as impurezas. E também outra coisa que a gente tem que fazer para uso dessa água aí, usar, ferver a água também. É muito importante, tá? Lavar os alimentos, por exemplo, eu não vou lavar um alimento no Rio Guaíba, né? Que na verdade é um manancial que está poluído, né? Um rio que está poluído. Então a gente tem que ter esses cuidados. São cuidados simples, não é? Que a gente tem.
Mas tem algumas pessoas ainda, por falar em rios, a gente pensa em lá na praia, né? Tem algumas pessoas ainda que vão para a praia e aí de vez em quando aparece um relatório de balneabilidade. Na verdade, esse relatório de vulnerabilidade, quando ele aparece, ele diz que é impróprio tomar banho num determinado local porque tem muito coliformes fecais. O que isso significa? Coliformes fecais são bactérias bioindicadoras de fezes humanas nessa água. Então, tem uma quantidade muito grande, não é, de fezes humanas nessa água que pode nos trazer sérios problemas, tá? Balneabilidade é isso aí. E quais são as bactérias fecais, né? A gente vai mostrar algumas bactérias aí. Então vamos à frente. A primeira dela é a Escherichia coli, tá? É uma bactéria que todos nós temos, é uma bactéria que está dentro do nosso trato digestivo, mas quando a gente tem número elevado dessa bactéria, pode trazer problemas, diarreias, infecções, hemorragias, não é? E nós temos que nos cuidarmos dessa bactéria, tá? Mas não é só ela. Nós temos aqui Enterococcus intestinalis. Inclusive, essa bactéria aí é um bioindicador que esta água, quando foi levada para o laboratório para análise, tá? Quando ele apresenta essa bactéria, ele é bioindicador de fezes humana. De fezes humana. Então, é porque nós tivemos, alguém foi lá e colocou fezes humanas nesse local aí. Bom, junto com essa aí, Staphylococcus aureus, né? Mas vocês não se preocupem aí, ninguém fica preocupado. Todos nós temos estafilococcus em cima da nossa pele aí, das nossas mucosas, nariz, não é? E não nos causam problema. O que elas podem acontecer? Pode ser uma superpopulação dessas bactérias, aí pode nos trazer algum problema. Mas vocês lembrem, aonde que nós estamos nesse momento tem milhões e milhões de bactérias em cima da nossa pele e do nosso corpo, tá bom? Outra bactéria aí, famoso Clostridium, não é? Perfringens. Esse Clostridium aí a gente sempre fala no Clostridium tetani, não é? E no outro Clostridium até que eu não conhecia, o difficile. O Clostridium tetani primeiro, a gente vai falar de tétano, ok? Tétano está ligado sempre a fezes de cavalo, porque é o cavalo que tem lá dentro do intestino dele esta bactéria aí. E esta outra irmã aí, que é do outro Clostridium, ele está dentro dos hospitais. Muitas vezes a gente está num hospital e aí a gente pega infecção por uma bactéria. Uma das bactérias que mais causam problemas hospitalar é esta bactéria aí, ok? Então, indo à frente, também vocês aí muitas vezes pegam alguma bactéria tão ruim do estômago e tomam um soro caseiro. Os seus aí fazem para vocês um soro caseiro, né? E como é que é feito esse soro caseiro? Vocês vão sair daqui sabendo fazer soro caseiro. 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá e 1 litro de água fervida, ok? É barbada, é só fazer isso aí, porque ele reidrata e equilibra. Bom, ainda agora as doenças propriamente ditas. A primeira doença é a cólera. Ela vem através, o nome dela veio por causa que ela infecta através do vibrião colérico, tá? É este cara aí. É uma doença infecto-contagiosa que ataca o intestino humano. Essa bactéria provoca, não é? Ao infectar, várias vezes a pessoa vai no banheiro, não consegue, ela vai indo até dar uma desidratação violenta. E a cólera pode ficar incubada até 4 dias,
E aí a pessoa, o que que a pessoa vai acontecer com a pessoa? A pessoa vai morar no banheiro, tá? Essa doença é originária da Índia, Bangladesh. Eu já fui em um local que teve cólera e quando eu fui no local eu me cuidei muito. É chamada uma doença também da limpeza. A gente tem que tomar banho e limpar tudo que a gente vai comer. Não tem problema nenhum. Outra doença também, que não é menos importante, é a hepatite, né? As hepatites é inflamação no fígado provocado por um tipo de vírus, ok? Tipo de vírus aí da gripe, tá? E essa tem vários tipos das hepatites. Vocês aí na fase já devem de ter tomado alguma das vacinas contra hepatite. Na verdade, aí são 4 vacinas da hepatite, tá? E as que a gente consegue, que tem vacina, é a A e a E, ok? Essas são transmitidas através de água ou alimento contaminado, mas as hepatites têm outras maneiras de pegar hepatite, tá? O que que acontece? Através de transfusão de sangue ou relações sexuais, tá? Cuidado aí vocês que costumam ter tatuagens, né? As tatuagens também, o tatuador sempre tem que trocar as agulhas na hora de fazer a tatuagem. Uma das doenças que vocês podem pegar é a hepatite, ok? Outra doença também importante aí é a doença do rato, tá? Chamada leptospirose, leptospira, né? Como é que a gente pega essa doença? Vocês sabem que o rato vive dentro de uma toca, ele faz as necessidades dele, e o que que acontece? Ele faz a necessidade dele e aí vai acontecer uma enchente. O que que vai acontecer quando tem uma enchente? Na verdade, essas necessidades dele vão se misturar com a água e ele acaba passando isso para dentro d'água. Uma pessoa não sabe, está com um corte no pé, por exemplo, vai passar por essa água. Essa bactéria vai conseguir entrar para dentro da pele e ela vai ter a leptospirose. Geralmente a pessoa com leptospirose vai ter problemas nas meninges, tá? Inflamação nas meninges, que é aqui dentro da cabeça. Não vai conseguir nem movimentar o pescoço com dor no pescoço, ok? E isso vocês vão saber se estão contaminados através de testes laboratoriais, ok? Outra doença, a esquistossomose, tá? Xistosa, doença de caramujo, chamado também do esquistossomo. Para vocês entenderem melhor isso, que é um pouco complicado, não é? Vocês estão vendo aí falar em miracídios, planorbídeos, cercárias, não é? Eu vou fazer um resumo para vocês através de um desenho. Aqui tem uma cercária para vocês entenderem. Então vamos lá. Tem um cara aí que ele resolveu fazer o quê? Ele foi lá na beira do rio, lá, colocou os pés dentro da água, lá no rio Guaíba, lá, e ficou com os pés dentro d'água, tá? Fazendo uma OBS. Aqui no Rio Guaíba não tem esquistossomose ainda, ok? Eu só estou dando um exemplo. Bom, o cara chegou lá no rio, não é? E aí ele sentiu o cutuco nos pés. Quando ele sentiu o cutuco nos pés, o que que aconteceu com ele? Eram as cercárias que penetraram no pé dele, tá? O que que são cercárias? São umas larvas grandes que conseguem entrar pelo pé, pela sola do pé. A larva entrou, depois que essa larva entrou, ela foi até o fígado, não é? E geralmente esses animais, quando eles chegam nesse local, eles são parasitos. Como todos parasitos, eles vão fazer o que lá dentro?
vão eliminar ovos, eles vão transar dentro de vocês, tá? Eliminando ovos, esses ovos vão ser eliminados, não é? Formando os miracídios. Os miracídios são o quê? São larvas que vão entrar no esquistossoma, que é esse molusco aqui. Esquistossoma bifalária, tá? É o mesmo animal, ok? Vão entrar aí, quando eles estiverem grandes, eles vão se formar e dar origem às cercárias. Assim vai acontecer o quê? Formou o ciclo do esquistossoma. Bom, vocês estão vendo aqui do lado essa bifalária. Essa bifalária aí, Tenagópila, tá? Guaibensis, ocorre no Rio Guaíba, mas ela não tem o esquistossoma, ok? Então nós temos esses animais aí também no Rio Guaíba. Depois uma doença também bem interessante, não é? A febre amarela. Febre amarela a gente pega através de quê? De um mosquito. Esse mosquito está contaminado por o vírus da febre amarela, ok? Geralmente essa transmissão é silvestre, ok? Um mosquito chamado hemagogos, que ele está dentro das matas. Esse mosquito hemagogos, geralmente ele vai atacar quem? Ele vai atacar algum bugio, não é? E aí vai dar a morte de bugios. Então aí tem muita gente que vai lá e ataca os bugios, não é? Mas não tem que atacar os bugios. Os bugios, na verdade, estão nos informando que dentro da mata tem febre amarela, quando eles morrem. Então a gente tem que cuidar. Coitado dos bugios, muitos fazendeiros aí vão lá e matam bugio. Por favor, não matem os bugios, tá? Por falar nos bugios, não é? Eu coloquei aqui uma referência, não é? Até agradecer o meu professor Bica Marques aí, que é o cara da PUC aí que entende dos bugios, não é? E aí ele pediu para sempre, quando a gente fazer alguma coisa, falar sobre febre amarela, a gente falar um pouco dos bugios, não é? Os bugios só comem folhas, guris. Os bugios não fazem mal a ninguém. Então a gente tem que cuidar. Se vocês verem algum bugio morto, é porque ele contraiu a febre amarela. Aí tem que avisar os órgãos lá sobre a morte de bugios, ok? Bom, uma outra doença que essa aí vocês não conhecem, né? Uma doença chamada dengue, não é? Teve várias pessoas aí, já tem vários tipos de dengue, né? Nem tem muito o que falar, mas assim vocês já estão carecas de saber, através do Aedes aegypti, não é? Teve um dos guris aí que virou mosquito, eu sei que ele está aí já no PC de novo. Então aí vocês tiveram ano passado tudo sobre os mosquitos aí, sobre o Aedes. Mas assim, um resumo. Temos quantos tipos de dengue? Nós temos 4 tipos de vírus de dengue. Esse mosquito coloca os seus ovos em água limpa, tá? A gente tem que cuidar e, na verdade, a dengue tem um ciclo. Que ciclo é esse? Uma pessoa, eu me contraí com dengue, o mosquito vem e me pica e vai picar outra pessoa, tá? Para vocês entenderem, deste lado aqui é o mosquito Aedes, deste lado aqui é o mosquito Culex. Esse mosquito aqui, ó, é o nosso mosquito comum, não tem problema da dengue, ok? Só para vocês entenderem. Ainda falando de dengue, como é que o mosquito faz? A gente viu lá na água lá o mosquito colocando os ovos, não é? Na verdade é a fêmea que sempre vem nos atacar, porque ela precisa do nosso sangue para conseguir eclosão dos ovos. O principal alimento da fêmea do mosquito
é o nosso sangue, sangue de um animal quente, não é? Somos nós, não é? Mamíferos, qualquer mamífero, pode ser cachorro, gato, rato, ok? Coloca os ovos na água, tá? E aí depois esses ovos vão eclodir. Esses ovos ficam vivos até 300 dias vivos, ok? E é isso aí, até eles chegam à fase adulta. Outra doença também, a famosa malária, não é? Também conhecida com o nome de pudismo. Bom, o protozoário parasita é o plasmódio, tá? E aí nós vamos ter outro mosquito que nos passa a malária, tá? O anófilis, que aqui nós temos poucos anófilis aqui. Para vocês verem, esse mosquito aqui é o anófilis, tá? Bom, a malária é uma doença infecciosa também. Em alguns locais do Brasil, chega de tarde, no final da tarde, ninguém sai por causa desse mosquito aí que ele dá revoo, ok? É um cuidado só que nós temos que cuidar aí. Bom, considerações finais, uma boa semana para vocês aí. Em breve eu estarei voltando aí, não é? Com a poluição da água e fechando o último vídeo. Eu gostaria de agradecer aí para quem está na sala de aula com vocês aí. Agradece os seus mais uma vez aí, que eu sei que não está fácil estar aí. Boa semana para vocês e fique com Deus aí. Falou aí, muito obrigado. Em breve eu volto aí.